Salve, salve turma! Um excelente início de semana, uma excelente segunda-feira. Que essa semana possa ser muito abençoada por Deus aí na sua vida. Que Papai do Céu conceda para você e para sua família muita saúde, muita felicidade, principalmente muita sabedoria aí na hora de você investir, na hora de você lidar com o seu patrimônio. A gente vai trazer aqui um panorama sobre o mercado, algumas coisas muito importantes que precisamos considerar aí para esta semana, que inclusive, né, deve nortear pelo menos aquilo que a gente deve enxergar ali para a terceira semana de setembro, que é quando a gente tem a reunião ou a famigerada reunião do Federal Reserve, que deve definir aí novas taxas de juros. Contudo, vale dizer que temos aí a divulgação dos dados da inflação nessa semana, uma semana antes aí do Federal Reserve fazer aí o seu próprio pronunciamento a respeito da manutenção das taxas de juros. Existe aí uma certa temerosidade se vai vir 75 pontos base ou 50 pontos base. Duas perspectivas. O Fed aumentando em 50 pontos base. Provavelmente o mercado deve reagir positivamente, 75 pontos base, a reação não deve ser tão otimista assim. Fator muito importante para isso, tivemos o payroll alguns dias atrás, e no payroll, ou seja, na divulgação dos dados de emprego norte-americano, o índice foi ruim, entre aspas, né? O número de empregos continuou crescendo, as vagas de emprego estão sendo supridas, então os empregos estão sendo disponibilizados para a população, mas por que isso? Vamos abrir aqui uma aspas, é ruim para o ponto de vista do investidor, porque o próprio Federal Reserve disse que enquanto as taxas de emprego estiverem em alta, né, eles terão espaço de manobra para, inclusive, continuar aumentando as taxas de juros para conter a inflação. Então, diante dessas perspectivas, vale lembrar que quanto maior a taxa de juros, menos favorável é o cenário para se investir nos mercados mais voláteis. Isso porque você acaba tendo uma recompensa na renda fixa muito mais interessante. Então, é claro que com o aumento das taxas de juros fica menos atrativo, a gente vê entrada de capital dentro do mercado e isso acaba nos trazendo alguns, abre aspas, cenários muito importantes para considerarmos, inclusive para o mercado cripto. Mercado cripto que apresenta aí no fechamento semanal uma excelente alta, abre aspas. Se considerarmos o fundo que a gente vai bater ali dos 19 mil dólares, acabamos tendo aí uma repercussão otimista até demais no fechamento dessa semana, dessa segunda semana aí de setembro. Estamos aí indo agora para uma semana muito importante, aliás, perdão, fechamento da primeira semana de setembro. Nós estamos partindo aí agora dentro dessa segunda semana para alguns cenários que precisamos ter, abre aspas, uma certa cautela, principalmente ligado aos dados da inflação norte-americana, que inclusive a gente já começa trazendo essa informação aqui para que você possa ter algumas perspectivas do que possivelmente poderemos ver aí no decorrer dos próximos dias. Então nós temos aí uma segunda-feira que, vamos abrir aqui uma aspas, vai ser predeterminante, tá? Para a gente já entender o que possivelmente deve acontecer no decorrer aí dos próximos dias. Hoje, nessa segunda-feira, a partir do meio-dia, nós temos então a divulgação aqui, tá, do índice, tá, na verdade, da expectativa de inflação para o consumidor norte-americano. Isso aqui vai ser simplesmente a expectativa da inflação para o consumidor, né, uma projeção que é feita, né, uma projeção do anual, né, que é divulgada mês a mês. Bom, até então a previsão é de 6,2% para 6,1%, né? Contra 6,1% na verdade. Bom, e aí o que é que acontece? Na terça-feira, e isso aqui que é o importante, tá? Na terça-feira nós temos isso aqui, ó. A divulgação dos dados da inflação, né, sobre o mês de agosto. Então, a divulgação desses dados vai ser aí realmente preponderante para o que a gente deve enxergar na semana que vem no FOMC, né, no comitê, na verdade, do Federal Reserve, que acontece, salvo engano, são nos dias 22 e 23 da semana que vem. Perdão, olha aqui, tá? O comitê acontece no dia 21
São 2 dias, acho que é 21 e 22. Enfim, dia 20 e dia 21, tá? Aí a reunião do Federal Reserve é o dia mais importante, é o dia de fechamento, né? O dia da decisão aí, né? Da definição de taxa do Federal Reserve, tá? Que deve acontecer, como sempre acontece, no horário das 3 horas da tarde aqui no Brasil. Então temos aí, né, um fator que vai ser muito importante. Os dados que devem sair principalmente nessa terça-feira podem jogar o mercado para cima ou até mesmo podem jogar o mercado para baixo. Bom, vamos lá. Olha só, o que está previsto para sair é em até 8,5% o índice da inflação, tá? Isso aqui é o consolidado macro, porém no core, né? Ou seja, um dado com na verdade, com as coisas mais importantes ou mais essenciais da economia, o projetado é de 5,9%. E aí nós temos 8,1% no mês passado na inflação geral e 5,9% no core. Então, abaixo disso, o que vier abaixo disso aí na terça-feira vai trazer uma perspectiva mais otimista para o mercado. Contudo, se vier acima disso, teremos aí mais uma vez um rebote, pelo menos do mercado, de uma maneira não tão otimista. Então vale realmente a gente ficar atento a esses movimentos que o mercado pode apresentar aí no decorrer dos próximos, enfim, basicamente aí das próximas 24, talvez 36 horas aí, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Bom, um outro fator muito importante é a gente voltando aí para a marca de 1 trilhão dentro do mercado cripto. A gente tinha perdido, né, na semana passada essa marca de 1 trilhão. A gente faz um mergulho, inclusive a mínima que a gente chega a bater é ali de próximo dos 935 bilhões de dólares. E agora a gente consegue, desde o dia 9, na verdade, de setembro, a gente consegue retomar a marca ali de 1 trilhão de dólares, continuamos nos mantendo acima. E aí eu já quero perguntar e pedir para que você deixe aí através dos comentários essa ascensão do mercado é voo da galinha gorda. E o que é o voo da galinha gorda? Bom, voo da galinha já é uma ave que ela não consegue sustentar o voo dela por muito tempo. Mas a minha pergunta é, você acha que é um rebote que realmente está acontecendo no mercado e que a gente vai continuar tendo mais queda, ou que nós já estamos com um fundo definido dentro do mercado e o mercado não deve cair mais abaixo disso? Recentemente, inclusive, a gente até trouxe uma perspectiva aqui muito importante, que era sobre a definição do fundo macro do mercado, no qual o JP Morgan, né, um grande banco, né, inclusive a nível mundial, apresenta que para as criptomoedas possivelmente a gente já teria definido o fundo do mercado. E porque ele traz essa perspectiva por conta da visão em cima do Ethereum, que o Ethereum estaria segurando ou sustentando a maior, abre aspas, parte do mundo cripto, né, por estar injetando, por conta do demerge ou da especulação do demerge, está evitando com que tanto dinheiro saia do mundo cripto de uma maneira geral. E aí existe a especulação em cima disso. Só que aí eu já deixo a pergunta para você. Na sua opinião, na sua visão, vamos abaixo, né, dos 17.500 dólares? Sim ou não? Se sim, qual é o fundo que você acredita que o Bitcoin pode chegar no decorrer dessa queda? A gente vai trazer aqui algumas outras análises, inclusive apresentar aí a perspectiva de Terra Luna, que trouxe uma disparada excelente, tá? Terra Luna, quando a gente está falando, é da nova Luna, da Luna 2.0, digamos assim, a Luna 2. E a gente também vai trazer aqui algumas perspectivas em cima também da Terra Classic, né, que inclusive pode continuar, abre aspas, também apresentando possibilidades de dar voos mais altos. Vai ter algumas perspectivas em cima disso que a gente também vai trazer essas considerações. Bom, mas antes disso, vamos aqui, a gente separou algumas informações essenciais aí para que vocês possam ter noção, né, do que pode, né, não é verdade, não somente do que pode acontecer no decorrer dessa semana. O mais importante, a gente já acabou trazendo, né, que é primeiro, expectativa de inflação do consumidor, que sai que sai hoje, tá? Hoje por volta ali acho que tá previsto para sair por volta de meio-dia
hoje de meio-dia, só que esse índice nem é tão, abre aspas, essencial como os dois dessa terça-feira, que sai às 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília. Bom, mas vamos aqui trazer algumas outras informações essenciais para que a gente possa ter algumas noções do que está acontecendo com o mercado. E aí já entrando, abre aspas, no contexto do próprio Bitcoin, para que a gente já possa trazer a nossa análise sobre o BTC, temos uma matéria até interessante do Cointelegraph falando sobre um short squeeze. O que é o short squeeze, para quem não sabe, é quando a gente tem um movimento de alta para depois cairmos mais forte, né? E aí a gente vai trazer aqui algumas considerações bem interessantes que foi trazida nessa matéria aqui do Cointelegraph, tá? Que é, bom, Bitcoin, né, short squeeze ainda não acabou, já que o preço do BTC visa aí uma possibilidade de ganho semanais de até 17%. Bom, metas de 23 mil dólares ainda permanecem em vigor, ou seja, o Bitcoin pode bater esse topo dos 23 mil. Acredito que até se o Bitcoin for buscar essa margem de 23, pode inclusive ir à mira ali dos 24 ou quiçá dos 25 mil dólares, né? Contudo, vale ter algumas atenções importantes. Bom, de acordo aí com os analistas, existe aí uma empolgação muito forte nessa abertura semanal que deve ser fundamental aí para a gente ver algumas ações de preço no mercado cripto visando o curto prazo. Contudo, assim como a gente falou, muito disso pode ser afetado a respeito do que a gente vai ver, inclusive hoje ou amanhã, em termos de taxas das taxas da inflação norte-americana, tá bom? Um fator preponderante, e como eu já disse, inclusive trouxemos já, né, a análise aí do JP Morgan falando que o fundo do mercado cripto já teria sido batido por conta do Demerge, né, os novos dados da inflação dos Estados Unidos e o próprio Demerge devem trazer uma oscilação bem interessante para o mercado durante o decorrer aí dos próximos 10 dias. E temos aí que, neste exato momento, esperar que a volatilidade aumente em torno aí dos dados econômicos, né? Ou seja, temos nessa terça-feira, né, como já disse, a inflação, os dados da inflação sendo divulgados, e na próxima semana temos aí a reunião do Federal Reserve. De acordo com alguns analistas aí, bom, a possibilidade é que o Bitcoin esteja fazendo um movimento aí de short squeeze com a mira ali de voltar, inclusive, abaixo, né, pelo menos até do próprio fundo desse mercado. Bom, September, né, levando a surra. O fechamento semanal, portanto, parecia ser uma alta de 3 semanas, com o Bitcoin já sendo negociado acima dos preços de fechamento a partir da segunda quinzena de agosto. No cenário macro, né, as esperanças de um rally sustentado dos ativos de riscos se tornarem mais expressivos. E aí a gente precisa ver realmente o mercado acionário impulsionando tudo isso. Inclusive a gente vai trazer aí algumas perspectivas importantes para o próprio SP500, que óbvio também está correlacionado com o que vai acontecer nos Estados Unidos. Bom, o fato é que neste exato momento qualquer previsão é, abre aspas, somente uma previsão e não quer dizer que ela vai realmente definir aquilo que vai acontecer ou dizer, né, o que vai realmente acontecer. Vamos trazer aí então a nossa análise para o próprio Bitcoin neste exato momento, começando a falar inclusive pelo viés do semanal no BTC. Então vamos aqui trazer aí o gráfico do Bitcoin para este exato momento. Bom, no semanal, vale dizer que, gente, sempre que a gente tem uma abertura de qualquer candle, a gente normalmente tem uma oscilação que é, no início, ser contrária ao que aconteceu no candle anterior. Então, não vamos, como a gente está, abre aspas, abrindo ainda a semana, né, não vou nem considerar essa pequena oscilação negativa aqui que estamos vendo agora no semanal, tá? Nessa abertura do semanal que começa a partir das 9 horas da noite aqui no Brasil do domingo, né, que já se conta 12 de setembro no horário UTC. Mas o mais importante é a semana que a gente fecha, né, até então ontem, né, nesse domingo, que a gente já consegue apresentar aí no Bitcoin uma variação de 9%, 9,1%. Se a gente considerar até o fundo que batemos no semanal com o BTC, essa oscilação chega a ser maior, quase 16% aí de valorização em pouquíssimo tempo, né, dentro de 7 dias aí para o BTC. É muito interessante, mas vale lembrar que se a gente considerar o topo que a gente foi buscar também para o fundo que a gente chegou a fazer, foram 25% de queda. Bom, dentro desse cenário, pessoal, considerando aqui o gráfico semanal,
tá? Temos algumas perspectivas importantes. Primeira coisa, um teto muito firme aqui nessa região. Se considerarmos as sombras, vamos ali para próximo dos 25 mil dólares, um pouco mais acima dos 25 mil dólares. Sem considerar as sombras, nós temos aí um teto ali próximo dos 24.500 dólares. Até então, temos um fundo considerando também, né, todas as sombras de 17 mil, próximo dos 17.500 dólares. Não considerando as sombras, temos uma resistência, um suporte muito forte aí, formado ali nos 19.200, nos 19.150 dólares, oscilações importantes, lembrando que a gente foi abaixo dos 18 mil, que a gente ficou ao preso em alguns momentos na região dos 18 mil, mas estamos fazendo aqui uma consideração no viés semanal, e no viés semanal a gente acaba enxergando de fato uma região bem importante de oscilação, inclusive, e de defesa do preço do próprio BTC, que acaba ficando dentro dessa região. Acaba às vezes oscilando um pouco mais acima, acaba também às vezes oscilando um pouco mais abaixo. Índice muito importante, aliás, vetor muito importante para a gente considerar nesse quesito é a média móvel de 200 períodos, e vale dizer que por dado histórico a gente não tem no semanal um comportamento do BTC abaixo dessa região. Olha só o que acontece aqui, né? Antes do Corona Crash, né? A gente oscila um pouco abaixo. Depois dessa oscilação um pouco abaixo, a gente devolve e aí a gente começa, inclusive, uma ascensão extremamente explosiva aí para o preço do BTC lá em março de 2020. Contudo, a gente também faz um movimento bem interessante de tocar aí um pouco abaixo da média de 200 períodos e depois também faz uma ascensão também muito forte sobre o preço do BTC, né? Considerando esse fundo aqui para esse topo, o BTC chega a ter uma valorização de aproximadamente 350%, e por dados históricos de tempo, de períodos anteriores, a gente não tem um comportamento até então do BTC abaixo dessa região. Na semana passada, a gente também, nas nossas análises do BTC, apresentou aí a escala logarítmica do BTC, e vale dizer que, até o momento também, não é comum o BTC romper a última lower, ou seja, essa última camada, que nesse exato momento aponta aí para 19.397 dólares. No diário, a gente chegou a se comportar um pouco abaixo disso no decorrer da semana passada. Contudo, o mais importante é analisar pelo viés semanal, e no viés semanal tudo, ou pelo menos até o momento, nos apresenta uma perspectiva muito importante de defesa do preço do BTC acima dessa última grade da escala logarítmica. Vale dizer que, diante do que nós estamos enxergando, primeira coisa, o Bitcoin pode e possivelmente vai apresentar baixas ou mínimas para, no mínimo, retestar ali os 17.500. Existem algumas perspectivas que também podem fazer com que o preço do Bitcoin traga algumas quedas, por exemplo, na região dos 16 mil, dos 15 mil, ou quem sabe até dos 13 mil dólares. Pode ir abaixo disso? Pode ir abaixo. Pode não cair mais? Pode não cair mais. Gente, previsão de futuro, sendo muito sincero, é idiotice. Você prever futuro, querer adivinhar o futuro. Existem algumas nuances importantes que a gente tem que considerar no mercado dos investimentos. E o primeiro cenário que hoje mais afeta o Bitcoin não é cenário técnico, análise gráfica, esquece isso. A coisa mais importante é o que está acontecendo com o mundo. Por quê? Ninguém vai se importar, e isso é um fato, ninguém vai se importar em comprar criptomoedas se o mundo estiver passando fome. E existe uma possibilidade de uma crise energética na Europa que pode afetar o mundo inteiro. E por que essa crise energética na Europa pode afetar o mundo inteiro? É simples, porque existem diversas indústrias que são primordiais para uma série de coisas que são distribuídas pelo mundo inteiro, desde medicamentos ou equipamentos para manutenção e distribuição de peças industriais em todo o mundo que são produzidas na Europa. E vamos supor que continue, abre aspas, o aperto ou cerco que a Rússia está fechando sobre a União Europeia, e se esse cerco continuar, vai chegar uma hora que ou a União Europeia pede arrego e cancela as sanções contra a Rússia,
ou de fato eles ficam sem energia. E isso pode projetar para o mundo uma perspectiva completamente diferente do que a gente está enxergando agora. Bom, possibilidade que seria excelente para o mercado dos investimentos é: vamos cancelar todas as sanções contra a Rússia. Isso traria uma perspectiva completamente diferente para não somente o mundo cripto, mas para o mercado dos investimentos como um todo, e a gente teria realmente um mercado se aquecendo novamente. Segunda perspectiva muito importante: lockdown dentro da China. Os lockdowns que estão acontecendo na China estão deixando milhões de pessoas bloqueadas em casa, obviamente para conter a crise sanitária de Covid-19, e dentro desse fator que é muito importante, é claro que também parte muito importante da economia chinesa está parada, e com essa economia parada não existe também o escoamento, nem inclusive a compra, né, ou movimentação global, né, da indústria chinesa ou do comércio chinês, que inclusive é um fator exageradamente importante para a movimentação de dinheiro. E é claro que se o dinheiro não está sendo movimentado, a gente também precisa ter muito cuidado, porque dentro do cenário que nós estamos enxergando, a gente pode ver alta de preços novamente por conta das possibilidades da Europa, por conta do que está acontecendo na China, e com aumento de preços. Sofremos com a inflação, com o sofrimento da inflação, temos juros mais altos. Com juros mais altos ficam menos atrativo o investimento em ativos voláteis. Então, qualquer tipo de previsão ainda é muito prematuro, porque temos os fatores macroeconômicos que precisamos considerar. Mas, de acordo com o que, obviamente, os dados, pelo menos técnicos, nos mostram, temos aí, pelo menos, algumas regiões de defesa de preço. Primeiro fator a se considerar, nesse exato momento, é a lower dessa grade, ou dessa expansão logarítmica. A última lower aponta para aqui, $19.397. Perdendo esse patamar, temos uma defesa de preço importante do BTC até próximo ali dos $16.000. Depois disso, o próximo lugar que o BTC poderia segurar o preço seria entre 14 mil até, quem sabe, próximo dos $12.000. Seria ali uma segunda região de defesa do preço para o Bitcoin. Mas lembrando que, dependendo do que a gente vê no mercado, o Bitcoin pode não cair mais, dependendo do que a gente vê no mercado, o Bitcoin pode realizar muito mais. E realmente, neste exato momento, ter essa perspectiva, né, no sentido de prever futuro, pode ser muito perigosa. Por quê? Tem gente que está esperando o Bitcoin chegar em $10.000, em $8.000 para poder comprar. E está tudo certo se a pessoa estiver esperando isso. E tem gente que está já confiante que o BTC vai apresentar a retomada e voltar, inclusive, para os $30.000. A análise existe de qualquer canto, mas precisamos ter muito cuidado com o que a gente está primeiramente enxergando no cenário macro. Tá? Mas isso não me faz ter ou perder a perspectiva, por exemplo, de visar o Bitcoin para longo prazo, e eu continuo, óbvio, fazendo o meu DCA sobre o BTC, mas essa é, óbvio, a minha estratégia de investimento. Bom, analisando agora o Bitcoin já pelo viés diário, e aí temos algumas informações importantes para compartilhar com vocês, que vale dizer, né, possivelmente a gente vai ter aí no decorrer dos próximos dias, né, dos próximos 7 ou 10 dias, vamos botar aí 15 dias, porque temos o Demerge, né, temos o Demerge, né, basicamente figurando ali a sua terminação próximo do dia 16. Temos também, neste exato momento, né, as divulgações do dado da inflação norte-americana, que acontece aí nessa terça-feira, e temos na próxima semana, né, a super quarta-feira, quando teremos aí uma definição da taxa de juros por parte do Federal Reserve. E é claro que, então, dentro desses próximos de 7 a 15 dias, tem algumas oscilações bem interessantes dentro do mercado. Vamos aí, então, trazer algumas perspectivas. Bom, primeiro ponto, né, neste exato momento, entenda o seguinte, né, se a gente considerar esse topo dos $26.000, que é o último forte patamar antes da gente ter essa queda mais agressiva ali do dia 12 de junho, e considerarmos o fundo majoritário, temos uma região aí entre 26 a $17.000, muito importante, que o Bitcoin pode oscilar. Se a gente reduzir isso aqui, tá? Perceba o seguinte: BTC ainda continua num forte período de lateralização.
É muito provável que essa lateralização que estamos vendo no BTC seja um período de capitulação, né? E esse período de capitulação pode realmente estar definindo o fundo do BTC, mas isso não quer dizer que necessariamente esse fundo estaria realmente já definido. Contudo, olha só, turma, considerando esse, digamos que, canal, o BTC apresenta algumas perspectivas bem interessantes de topos e fundos, tá? Algumas perspectivas bem interessantes de topos e fundos. Só que olhar isso pelo viés diário é um tanto quanto, abre aspas, perigoso. Porém, quando a gente olha pelo gráfico de 4 horas, no 4 horas, a gente consegue ter um pouco mais de clareza de possibilidade, né, de entrada sobre o BTC. E para isso, tá, a gente deve considerar alguns fatores. Deixa eu só trocar aqui a configuração dessa média móvel para colocarmos aqui o indicador de média móvel exponencial. Eu vou configurar aqui para 20 períodos. Acho essa métrica aqui muito importante para a gente entender um pouquinho, tá, do que, ou pelo menos da onde a ação do preço pode estar nos norteando. Aí. Bom, olha só o seguinte, tá? Primeira coisa para você entender um pouquinho sobre a média móvel exponencial de 20 períodos, independente de para qual faixa de tempo você esteja adaptando, sempre que existe um rompimento mais forte e a ação do preço começa a se comportar acima da média móvel de 20 períodos, nós temos até então um impulsionamento do preço. Quando existe o rompimento e a média móvel exponencial de 20 períodos começa a se comportar acima da ação do preço, nós temos um movimento de baixa, tá? E aí, dependendo de onde você estiver operando, você consegue ver uma certa linha, abre aspas, de tendência. E olha só, média móvel exponencial de 20 períodos conseguindo se comportar abaixo da ação do preço, temos aí então uma disparada bem interessante. Bom, enquanto a gente não ver um teste à média móvel de 20 períodos, possivelmente a gente vai ver uma continuidade desse impulsionamento. Vale lembrar que neste exato momento o Bitcoin está encontrando aí uma resistência importante, o BTC conseguindo romper aí então essa resistência. Eu vou colocar aqui como topo os 25.200 dólares, estamos aí nos 21.800 dólares com uma resistência muito forte. Digamos que o BTC conseguindo aí romper essa resistência deve, né, continuar seu impulsionamento como alvo ali a faixa dos 23.652 dólares, né? Contudo, se não apresentar rompimento aí dessa região, possivelmente o BTC vai voltar testando a média móvel de 20 períodos e se romper ela, ele deve vir testar novamente essa resistência aqui próxima dos 19.900 dólares ou 20 mil dólares possivelmente, tá? Então, são algumas perspectivas que nós precisamos considerar para este exato momento, porque nos dão aí certas oportunidades até interessantes de trade sobre o próprio Bitcoin. Bom, dito isso, vamos agora então continuar trazendo aí algumas outras informações, uma informação que vale realmente a pena compartilhar com vocês. Inclusive, a gente, na verdade, colocaram isso lá dentro do Projeto Ouro. Eu até falei que essa notícia poderia quebrar, entre aspas, tá, algumas corretoras. Vamos aqui trazer então algumas informações sobre MetaMask, carteira cripto mais popular do mundo, agora aceita cripto. Antes da gente trazer essa informação, muita gente pensa que a MetaMask é uma carteira insegura. Gente, MetaMask é de fato, pelo menos na minha opinião, a hot wallet mais segura que nós temos dentro do mercado, ou quiçá uma das melhores em termos de segurança. Eu não vou dizer que ela é a mais segura porque eu não testei todas as carteiras, mas das carteiras hot wallets que eu já usei,
a mais segura é a MetaMask. Felipe, por que você fala isso com tanta segurança? Gente, a MetaMask, ela não é, abre aspas, hackeada do nada. Todo ataque hacker ou todo usuário que perdeu fundos dentro da MetaMask não foi simplesmente porque dentro de uma exploração de um protocolo o cara conseguiu entrar na tua MetaMask e puxar tuas criptomoedas. Não. Só consegue acessar a tua MetaMask se você der acesso a alguém. Ou alguém salva, por exemplo, as chaves privadas de uma determinada MetaMask dentro do computador. Ou, por exemplo, alguém salva não a chave privada da MetaMask dentro do computador, mas deixa, neste caso, a sua própria MetaMask conectada a um site fraudulento e naquele site fraudulento o cara está, por exemplo, explorando o seu computador ou, por exemplo, o cara fica entrando em site malicioso, em site de conteúdo adulto, né, assistindo RedTube por aí, e aí o que é que acontece? O cara acaba baixando o arquivo malicioso, dentro daquele arquivo malicioso existe um vírus que vai lascar a tua MetaMask, ou você entra em diversos canais, por exemplo, de lançamento. Isso acontece muito em canais de lançamento, e dentro daqueles canais você sai sendo adicionado em diversos outros canais, e ali você possivelmente pode baixar um arquivo e aquele arquivo ser um arquivo também malicioso. Por isso que eu recomendo, inclusive, nunca deixe nem no seu WhatsApp, nem no seu Telegram, nada para baixar automaticamente, seja se você estiver utilizando a versão web, seja se você estiver utilizando a versão no seu smartphone, não deixa isso. Porque a MetaMask ela não é insegura. Quem normalmente vacila é o próprio usuário. Inclusive, você pode elevar o nível da segurança da sua MetaMask utilizando uma Cold Wallet. Mas vamos aqui, MetaMask, carteira cripto mais popular do mundo, agora aceita Pix. Bom, a carteira de criptomoedas MetaMask se tornou a primeira a integrar compra de cripto através do Pix, né, com o sistema do Banco Central do Brasil, com a ajuda de uma fintech de pagamentos. Bom, os brasileiros agora que quiserem comprar moedas ou tokens criados em 5 redes já podem começar o processo de aquisição que levará as moedas diretamente para suas carteiras. A MetaMask é desenvolvida aí pela Consensys, uma das empresas mais influentes dentro, óbvio, do ecossistema Ethereum. Vale lembrar que a MetaMask é uma carteira para o Ethereum e você só consegue adicionar redes que são ou redes que funcionam ERC20 ou que, obviamente, consegue adicionar algum token que está tokenizado no Ethereum. Bom, ela tem mirado grandes desenvolvimentos no Brasil com sua aplicação, principalmente com a parceria agora com o Banco Central. Bom, o Consensys é uma das empresas escolhidas aí pelo Banco Central do Brasil, inclusive para o seu Lift Challenger. A gente falou sobre isso, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, explicando, né, caso você queira depois assistir, sobre o Real Digital. Provavelmente a partir de 2023, a implementação do Real Digital estará completa e a gente deve, de fato, ver o Real Digital, abre aspas, em circulação, ou seja, a criptomoeda CBDC, né, a CBDC do real, tá? Não é uma stablecoin, tá? Stablecoin é uma criptomoeda, um token que está lastreado numa moeda. Uma CBDC é a própria moeda. É como se, abre aspas, o teu real estivesse impresso dentro de um blockchain. Bom, e aí o MetaMask está liberando o Pix para os usuários brasileiros comprar cripto. Bom, carteiras de criptomoedas não são corretoras, ou seja, não possuem um livro de ofertas, um order book, para que você possa, né, negociar moedas. Mesmo assim, nos últimos anos, algumas carteiras buscaram levar para os seus clientes a comunidade de negociar cripto diretamente das suas aplicações. Uma delas, inclusive, é a própria Ledger, carteira hard wallet aí que permite a compra de Bitcoin com pagamento em cartão de crédito. Bom, nunca uma carteira havia sido integrada, a primeira integração ao sistema Pix, né, que foi lançado lá em 2020 pelo Banco Central. Bom, sendo a MetaMask aí a primeira a liberar a compra de cripto diretamente para os usuários. O anúncio ocorreu na sexta-feira passada, tá? Quando a empresa ligada à Consensys divulgou essa novidade aí dentro do Brasil. Brasileiros agora já podem comprar Ethereum, Polygon, BNB e mais 2 criptomoedas diretamente com o Pix. Ao liberar o Pix para os seus usuários brasileiros, a MetaMask fez uma parceria com a MoonPay, né? Empresa da qual é parceira desde abril desse ano, né? Aí uns 7 meses.
Bom, assim então estão liberados, né, a compra em Ethereum, Polygon, BNB, perdão, nas redes, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche e também na Celo. Além de todos os tokens desses ecossistemas, tudo com Pix. Para realizar a compra de criptomoedas com Pix na MetaMask, os usuários podem utilizar a versão web ou aplicativo. Vale lembrar que os passos iniciais de se criar e configurar a carteira devem ser realizados previamente. Inclusive, né, temos aqui um tutorial sobre como utilizar a MetaMask dentro do canal. Se você quiser, é só pesquisar também aí. Bom, carteira MetaMask criada, os usuários devem ir até a opção comprar na tela inicial, selecionar o país Brasil e escolher o Pix como meio de pagamento. Depois disso, basta escolher qual token desejado comprar, como por exemplo Ethereum ou qualquer outro, e inserir o valor da negociação. Caso seja a primeira compra, a MoonPay pedirá o cadastro dos usuários no próprio sistema. Contudo, caso o cliente já tenha cadastro aí na fintech, basta revisar os detalhes e comprar em clicar, confirmando aí a transação como um todo. Vale lembrar que essa forma de compra não é similar das corretoras, portanto é importante sempre estar atento aos detalhes. As taxas, inclusive, que serão cobradas aí por cada operação. Então, faça antes, né, de tomar a decisão de qualquer compra o cálculo, tá? Para que você possa entender como de fato vai funcionar para você, ou se vale a pena para você ou não, tá bom? Bom, uma outra informação que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? E essa aqui é muito interessante, diga-se de passagem. Temos aí um reality show brasileiro que vai ter espaço no metaverso, né? A Record aí falando que a Fazenda 14 vai ter aí uma apresentação também via metaverso, digamos assim. Vale lembrar que a Fazenda começa agora, a partir, né, dessa segunda-feira tem o lançamento, na verdade a pré-estreia, mas ela começa de verdade a partir, né, da quarta-feira. Bom, o reality show A Fazenda 14 será o primeiro do mundo, aliás, a contar com um espaço em metaverso disponível para que os fãs do programa se interajam, assim como os confinados terão seus próprios avatares. A novidade chega nessa 14ª edição do programa, que começa dia 13, bom, com a apresentação aí da Adriane Galisteu. O formato desse programa é de confinamento, enfim, bom, numa fazenda, como o próprio nome já diz. Né? Isso aí você já deve saber. Os telespectadores participam do programa, escolhendo aí as eliminações semanais e o vencedor ao final do tempo de confinamento. A Fazenda 14 vai marcar presença aí no metaverso e promete aí mais interações, obviamente, com o público-alvo. Bom, né, em uma participação nos últimos dias no programa do Hoje em Dia, de acordo aí com a Bia Xioff, né, que é a diretora de conteúdo digital e transmídia da Record, segundo ela, tá, o reality show vai criar esse ambiente virtual. Para participar, as pessoas deverão ir até o site da Fazenda e criar um login, liberando a ferramenta para se criar um avatar personalizado. Ao criar o avatar, os participantes do metaverso da Fazenda 14 poderão interagir uns com os outros, com a apresentadora Adriane e até com os confinados para o programa. Segundo Bia, o tema metaverso será de uma fazenda, mas não está claro qual plataforma base dessa novidade, né? Então, abre aspas, uma excelente inovação que a Record está trazendo, e como a gente já vem dizendo, inclusive a gente até trouxe esse vídeo aqui dentro do canal também, há uma expectativa que o metaverso movimente aí mais de 5 trilhões de dólares até o final de 2030. Vamos supor que seja somente a metade disso, 2 trilhões de dólares e meio. Lembrando que se você for até o CoinMarketCap, e eu vou querer compartilhar isso aqui com vocês, se você vier até aqui o CoinMarketCap, entrar ali na área de metaverso, olha só, gente, hoje 12 bilhões é o total do market cap do metaverso, tá? Olha aí, top tokens do metaverso por capitalização. Se a gente for olhar aqui o market cap inteiro, tá? Olha, primeiro, 12 bilhões é o market cap total do metaverso, com um volume de apenas 1,7 bilhão de dólares. Então, imagine, quando isso aqui fizer 10 vezes
Quantos ativos aqui vão se beneficiar disso? Agora imagina quando fizer 100 vezes isso, ou seja, sair aí de 12 bilhões, não somente para 120 bilhões, mas para 1,2 trilhão de dólares. Isso vai acontecer. E a minha pergunta é, se você está estudando de fato, não tokens, porcaria, shitcoins que dizem que são projetos de metaverso. Mas primeiro a estrutura e as infraestruturas nas quais serão construídos os verdadeiros projetos ou aquilo que já é metaverso que será realmente desenvolvido sobre elas. Tá? Vale dizer que é preciso ter muito cuidado, porque tem gente que está confundindo aí alguns pseudos tokens de governança com, de fato, estrutura de metaverso, mas ainda tem muita água para rolar, muitas tecnologias ainda serão desenvolvidas. Por isso, o meu maior conselho para este exato momento é, antes de você se afobar, pensando que vai ficar de fora do hype genuíno do metaverso, estuda primeiro. Né? Tem gente que pensou que o Facebook era o dono do próprio metaverso. Mas não é o Facebook que é o dono do próprio metaverso. Existem outras coisas mais importantes além do Facebook. E aliás, né, Web3, metaverso, universo DeFi são três coisas que você deveria estar estudando. Fica inclusive o nosso convite para que você conheça o Projeto Ouro através aí do link que está fixado aqui na descrição. Você vai ter a oportunidade de realmente se especializar nessas áreas e, bom, pelo menos saltar na frente de muita gente aí em termos de se especializar nessas áreas. Bom, continuando aqui a trazer o conteúdo para vocês, né, uma pergunta que muita gente está se fazendo, né, é porque não somente Luna Classic está passando por um momento de hype muito interessante. Esse momento de hype de Luna Classic está correlacionado às taxas de governança que, abre aspas, perdão, as taxas de governança não, as taxas de queimas que serão implementadas. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Cuidado com expectativas, que tem gente acreditando que Luna Classic vai voltar para 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Cuidado com essa expectativa. Você até pode criar essa expectativa, mas o conselho, se você quiser ouvir, que eu posso te dar é, antes de qualquer coisa, faça o seguinte. Para e pense em criar uma estrutura de Position Trade. O que é o Position Trade? Vamos supor que eu entrei num ativo que está custando 10 dólares. E a minha expectativa é que esse ativo vá custar 10 mil dólares. Ou seja, eu estou entrando num ativo que está custando 10 dólares e eu estou acreditando que ele vai passar a custar 10 mil dólares. Eu gastei apenas 10 dólares com ele. Eu comprei um único ativo. Esse ativo ele valorizou. Esses 10 dólares viraram agora 20 dólares. Eu decidi segurar um pouquinho porque dobrou, mas eu quero segurar um pouquinho mais. Esses 20 dólares agora viraram 50 dólares. O Position Trade ele vai realizar no mínimo a sua entrada ou até a sua entrada com lucro. Vamos supor que eu entrei ali, bateu 50 dólares, eu tiro 25, tirei a metade e ainda tirei um lucro. Vamos supor que o ativo teve uma baixa de 50 para 30 dólares e agora eu vou lá e completo aquele token inteiro, né, pegando parte do meu lucro e volto a ter um token e aí vou fazendo Position Trade, comprando e recomprando em alta, comprando na baixa e revendendo na alta para que eu recompre na realização e aí eu vou fazendo Position Trade sobre ele diversas vezes. Por exemplo, para quem gosta de operar em futures, dá para você comprar, por exemplo, o Bitcoin em 19 mil, vender o Bitcoin em 23 mil. Depois vai lá e compra o Bitcoin em 20 mil e vende em 21 mil. Né? Enfim, independente de qual seja o ativo, o Position Trade, isso aí na verdade, como você está operando no curto prazo, você está fazendo aí um trade, né? Ou um swing trade. Mas o Position Trade, ele sai sempre realizando o lucro quando o ativo bate um determinado topo e recompra um pouco mais abaixo. Eu diria para você fazer aí pelo menos um Position Trade e salvar o seu capital investido e ir só operando com lucro, porque isso reduziria a zero o seu risco, né? Porque você já tirou o seu capital investido. Então, diante disso, vamos entender realmente o que está acontecendo aí com Terra Luna, a principal, né? Vale lembrar que a partir de 12 de maio, quando o ativo quebra lá o seu PEG com o ST e a Terra Luna começa a derreter, o que é que acontece? Do Kwon, ele depois vem com a proposta de bifurcar a rede, deixar a rede antiga, a rede original, como Terra Classic, Luna Classic e o STC, né, que é o ST Classic,
e segue para uma nova rede que se chama Terra Luna. Em alguns lugares, Luna se chama Luna 2, que é para que as pessoas entendam essa diferença. E recentemente a gente teve um pump gigantesco nesses dois protocolos, e esses dois pumps, não, por mais que pareça estranho, né, dos dois ativos, tanto o Luna Classic quanto o Luna estarem pumpando, a correlação não é semelhante. Vamos entender então, né? Será que Luna, de fato, a nova, vai voltar dos mortos? Bom, ressuscitou dos mortos? Bom, o que é que a gente precisa entender? Né? Depois de toda essa oscilação, o ecossistema Terra, em setembro, está trazendo aí uma nova proposta. Em detalhes, o Terraforma Labs, empresa por trás do projeto Terra, né, ela traz aí agora uma perspectiva bem interessante do que, né, algumas propostas da TFL para a nova Luna. Estava almoçando e vi a bomba do Luna 2, verifiquei a carteira do TFL down. Com certeza, após meses de recompensas agrícolas, ou seja, após meses de farm, né, com o airdrop, eles alegam nunca terem recebido, eles enviaram todos os 435 mil tokens de Luna disponíveis, de Luna 2, né, da nova Luna, disponíveis para a Binance em apenas alguns dias. Esse é apenas um único endereço. Então, essa iniciativa de distribuição, olha aqui, né, um autoproclamado denunciante da Terra, Fatman, né, relatou uma transação suspeita aí no valor de 435 mil tokens de Luna 2 à Binance, alegando que o remetente é a própria Terraforma Labs. Né? Enfim, esse movimento feito aí gerou um hype, inclusive, muito forte em cima de Luna. Olha só, a bomba de 9 de setembro também ocorreu uma semana depois que Terra aprovou a proposta de realizar o seu segundo airdrop de mais de 19 milhões de tokens de Luna até 4 de outubro. Né? O que é esse airdrop? Quando o Luna teve a proposta de lançar uma nova rede, quando o Terraforma Labs veio com a proposta de lançar uma nova rede, ele veio com uma estratégia da distribuição através do airdrop para aquelas pessoas que tinham Luna Classic antes. Então, com essa, abre aspas, garantia de uma nova distribuição, né, faz as pessoas entenderem que pode vir um pump e por isso esse movimento ascendente tão interessante em cima, tá, de Terra Luna. O outro, Terra Luna Classic, tem um pump muito ligado a, primeiro, a Binance dizendo que está cogitando aí, né, a Binance falando, na verdade, sobre a adesão ao protocolo de queimas, e o protocolo de queima que está vindo aí para ser implementado sobre a rede. Sendo muito sincero, é uma novidade bem interessante para a rede, mas vale dizer que essa novidade pode afastar possibilidade de desenvolvimento de alguns protocolos sobre a rede, porque existem protocolos que só se desenvolvem em Terra Luna para não ter nenhum tipo de cobrança de taxa. E esses protocolos precisariam correr na implementação. Então é uma faca de dois gumes. Por um lado existe queima, por um outro lado pode afastar desenvolvedores. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Primeiro começar olhando aí pelo Luna 2, né, pela nova Luna, como está o cenário dela neste exato momento, tá? Olha só, depois desse pump gigantesco, tá, que Luna apresenta, ela está começando a ter uma certa realização, que é completamente normal, no único candle, 150% de valorização. Se a gente considerar o fundo, né, do candle ao topo, são 333% de valorização. Para a desvalorização desse topo, né, ela está entregando aí cerca de 32%. Interessante esse fator. Vamos traçar aqui uma FIBO, né, considerando aqui, eu vou considerar esse fundo do dia 29 e eu vou considerar o topo majoritário dessa alta dela. Ela possivelmente deve manter, tá, o suporte nessa média móvel de 20 períodos. O ideal é que ela não perdesse, porque senão ela pode testar aqui esses 4 dólares e 56 centavos. Conseguindo manter, tá, essa região, defendendo o preço por aqui, possivelmente ela vai voltar a testar os 6 dólares e 19 novamente, né, que somente para esse espaço pequeno aí, que inclusive pode pampar no curto período de tempo, ela poderia trazer aí uma valorização de aproximadamente 20%. E quem sabe até criar força o suficiente para continuar subindo, lembrando que existe aí essa possibilidade de airdrop, né? E quando o airdrop, antes do airdrop vir,
ela pode vir a pampar ainda mais. Contudo, alguns detalhes importantes que nós precisamos também estar atentos é que pode vir muita realização de quem está posicionado lá embaixo, tá? Então, muito cuidado com esses movimentos em cima da principal, né, do Luna, né, do Luna principal. Uma outra coisa, né, possivelmente, e é somente uma possibilidade, podemos estar vendo aí a formaçãozinha de uma bandeira de baixa, tá? E essa bandeira de baixa pode, tá, entregar aí, inclusive, eu vou considerar aqui a formação da bandeira, pode voltar entregando aí, né, um percentual mais forte. Só que existe um hype que está sendo gerado em cima desse novo airdrop que sai lá em outubro. Então, antes de qualquer coisa, realmente é primeiro ficar acompanhando atentamente ao gráfico. Analisando agora então Luna Classic, tá? Com os dados da Binance, baseado aqui pelo Binance Dollar, que a gente vai ter um pouquinho mais de dados, né? Ela chega a trazer também um pump extraordinário, tá? Dado o cenário do mercado, ela vai buscar um topo de 620%. Tem noção que ela foi buscar quase, né? São quase 1000% de valorização. Ela quase fez 10 vezes o seu próprio valor. Foi uma crescente muito agressiva, diga-se de passagem, para esse momento, né? Apresentando aí uma realização de aproximadamente 32% também. Pode ser que agora ela comece a criar uma consolidação de preço durante um determinado tempo, para quem sabe pampar de novo. Mas isso aí, bom, vale dizer que essas expectativas precisam ter alguns certos cuidados. Olha só o porquê, tá? Ela veio aqui, passou um período lateralizando, ela sobe e realmente tem um estouro bem interessante. Depois ela monta um pivô de alta, explode novamente e aqui, ó, ela forma um fundo muito forte, vou desconsiderar até a sombra. Ela forma um fundo quase paralelo ao topo anterior, mas é um fundo um pouco mais baixo. Não consegue criar um topo maior do que o topo, digamos que de fato o último topo dela. Então ela começou a lateralizar aqui. Aqui realmente é um período de lateralização. Se ela não romper e continuar testando a média de 20 períodos no 4 horas, a gente pode ver um rompimento. Contudo, lembra do que eu falei um pouquinho mais cedo ali sobre essa média móvel de 20 períodos? Ela agora passou a se comportar abaixo dela. E qual é o perigo daqui? Ela pode voltar devolvendo. E essa devolução pode trazer aí alguns patamares, abre aspas, de queda forte para a Terra Luna Classic. Tá? Então vamos considerar aqui, tá perdendo aí a média móvel de 20 períodos, se comportando abaixo dela. Temos uma resistência importante aí nessa região, né, que ela está, abre aspas, tecnicamente, baseando ali por alguns dias atrás. Contudo, perdendo isso aqui, possivelmente ela vai testar aí a fração 3366, tá? Então, muito cuidado, talvez Luna Classic esteja inclusive abrindo um ponto interessante para short, se não voltar retestando aquela média móvel, ela pode apresentar aí uma realização de aproximadamente aí 15%, né? Se for muito abaixo disso, óbvio, né, ela voltaria aí para pelo menos testar aí, quem sabe a região aqui do 293, tá? Próximo, né, desses topos anteriores aqui, quem sabe uma desvalorização de até 30%. Por isso, muito cuidado com as perspectivas de curtíssimo prazo em cima de Luna Classic, principalmente se você estiver operando com uma perspectiva de que, primeiro, você já está no lucro e agora está visando manter esse lucro. Eu diria para, no mínimo, você diminuir sua exposição ao risco, porque ela pode apresentar uma baixa que talvez apresente para você um ponto mais interessante de compra se você realizar lucro e decidir comprar um pouquinho mais abaixo. Vale lembrar também dos fatores que podem impulsionar ou inclusive retrair o mercado, que devem sair aí dentro dos próximos 2 dias e, claro, o também da semana que vem. Bom,
Turma, era isso que a gente tinha para trazer neste exato momento aqui para vocês. Eu vou fazer um convite lá no nosso perfil, no @FelipeRochaTV, tem uma caixinha de perguntas em aberta. Eu vou pedir para que você leve para a gente alguma sugestão de análise de uma determinada criptomoeda que você queira saber, para que a gente possa trazer aqui dentro do canal, tá bom? Bom, muito obrigado aí mais uma vez pela participação de todos vocês, que eu desejo do fundo do coração que Papai do Céu abençoe demais a tua semana, somente o começo, né, de mais uma semana, então que Papai do Céu te dê muita consciência para que você possa multiplicar demais o seu patrimônio, tá? Vale dizer, turma, que nenhum dos conteúdos que nós trouxemos aqui é para ser considerado uma recomendação de compra ou de venda, por isso sempre estude antes de fazer qualquer investimento. Veja aí se deixou o seu like, já está inscrito no canal, qualquer dúvida segue a gente lá no Instagram. Tamo junto, é só o começo, um forte abraço e a gente volta mais tarde aqui com mais conteúdo para vocês. Fui!